Antes de começarmos com as operações entre conjuntos, eu só quero escrever duas coisas aqui bem importantes. A primeira coisa é que qualquer que seja o conjunto A, ele está contido no próprio conjunto A. E é um conceito meio estranho, né? Como é que um conjunto vai estar contido nele próprio? Mas, ao mesmo tempo que é estranho, é uma coisa óbvia se você pensar um pouco. Por quê? Um conjunto G está contido num conjunto J quando todos os elementos do conjunto G também pertencem ao conjunto J. Então, é meio óbvio que o conjunto A vai ter que estar contido no conjunto A, porque todos os elementos de A também pertencem ao A, né? Os elementos de A pertencem todos a ele próprio. Então, por isso que eu escrevo que o conjunto A está contido no conjunto A. Outra coisa importante é que o conjunto vazio está contido no conjunto A. Qualquer que seja o conjunto A, o conjunto vazio vai estar contido nele. E pode ser meio estranho também, o conjunto vazio ele não tem nenhum elemento. Então, como é que ele vai estar contido em outro conjunto? Mas, se você pensar um pouco, vamos pensar o que aconteceria se o conjunto vazio não estivesse contido no conjunto A. Esse símbolo aqui com um risco significa não está contido. Então, o conjunto vazio não está contido em A. Bom, isso significa que dentro do conjunto vazio existe algum elemento que não pertence ao conjunto A. Mas isso é um absurdo, né? Porque o conjunto vazio ele não tem nenhum elemento. Então, como é que ele vai ter um elemento que não pertence ao conjunto A? Então, isso aqui é um absurdo, né? Por quê? Porque se o conjunto vazio não está contido em A, significa que o conjunto vazio tem algum elemento que não está dentro do A. Mas como o conjunto vazio não tem elemento nenhum, a gente não pode escrever isso aqui. Então, se o conjunto vazio não pode não estar contido, a única possibilidade é que ele está contido. E eu acho que eu confundi você um pouco agora, mas, enfim, eu acho que você entendeu a ideia. Mas basicamente é o seguinte, né? O conjunto vazio ele não tem nenhum elemento, então ele não tem nenhum elemento que não está em A e, portanto, ele está contido no conjunto A. Eu espero que eu não tenha confundido você agora. Mas, enfim, vamos passar para as operações antes que eu confunda ainda mais. Então, operações. Ops. Operações. A primeira operação que nós vamos ver é a união entre conjuntos. União. A gente escreve união com uma espécie de letra U, né? Então, o que é a união entre dois conjuntos? É literalmente unir os elementos desses dois conjuntos. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto A, que é 3, 2, 9, 7, 14, menos 1, e um conjunto B, que é 2, 1, 17, menos 2. E eu quero fazer o conjunto A união B. A gente lê assim, A união B. Ou seja, eu quero unir o conjunto A e o conjunto B. Bom, é literalmente escrever todos esses elementos aqui. É simplesmente juntar os dois conjuntos. É claro que a gente não pode repetir elementos, né? Então, se um elemento estiver nos dois, a gente só escreve uma vez. Então, vamos lá. É o 3, 2, 9, 7, 14, menos 1. 3, 2, 9, 7, 14, menos 1. E agora os elementos do conjunto B. O 2 a gente não pode repetir. 1, 17 e menos 2. Então, esse aqui é A unido com o conjunto B. Nós também podemos representar isso aqui num diagrama, né? Aqueles diagramas de Venn. Então, eu posso fazer aqui o conjunto A, que é o 3, o 9, o 7, o 2, o 14 e o menos 1. Ops, aqui faltou o 2. E eu também posso escrever, então, o conjunto B. O conjunto B, que é o 2, né? O 2 está no conjunto B. O 3, aliás, o conjunto B está aqui em cima, né? Então, o 2, que está no conjunto B, o 1, o 17 e o menos 2. 1, 17 e o menos 2. Né? Então, o que seria o A união com B? Bom, é literalmente só juntar todos esses elementos aqui num único conjunto e isso vai originar esse conjunto aqui. Observe que o 2 está nos dois conjuntos, né? O 2 está no B e também está no A. E a gente representa isso aqui
no diagrama, né? Ele está tanto na parte verde como na parte amarela. A próxima operação, aliás, antes de ir para a próxima operação, eu só quero mostrar a união de uma forma um pouco mais formal. Então, se eu tenho A união com B, eu posso dizer que isso vai ser x tal que x pertence a A ou x pertence a B. Então, o conjunto A união B vai ser o conjunto de todos os elementos x pode ser qualquer elemento, tal que x é elemento de A ou x é elemento de B. Esse símbolo aqui significa ou um, ou outro, ou ambos. Então, pode ser ou o x pertence a A, ou o x pertence a B, ou o x pertence aos dois conjuntos. Então, é literalmente juntar tudo, né? Juntar aquilo que está no A e aquilo que está no B. A próxima operação é a intersecção. Intersecção. Bom, a intersecção de dois conjuntos basicamente vai me dizer quais são os elementos que estão nos dois conjuntos. A gente indica a intersecção com um U virado. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui do conjunto A e do conjunto B. O que seria A intersecção com B? Bom, é literalmente os elementos que estão nos dois conjuntos. Então, eu pergunto, quais são os elementos que estão tanto no A como no B? Bom, nesse caso, é só o 2, né? É só o 2. E seria essa parte aqui dentro, né? Que está nos dois conjuntos. Se eu tenho, vamos supor, no conjunto C, que é 3, 9, 18, menos 1, menos 1 meio. E o conjunto D, que é 9, 18, menos 1 meio. E também 10. O que seria C intersecção com D? Bom, é aquilo que está nos dois conjuntos. Então, o que está nos dois? O 9 está nos dois, o 18 e o menos 1 meio. Então, a resposta seria 9, 18 e menos 1 meio. É aquilo que está nos dois conjuntos. E a gente pode escrever assim de uma forma mais formal. Se eu tenho um conjunto A intersecção com um conjunto B, isso vai ser igual a x tal que, essa barra significa tal que, x pertence a A e x pertence a B. Esse símbolo aqui significa e. Então, vai ser o conjunto de todos os elementos x, tal que o x pertence ao A e o x pertence ao B. Ou seja, ele tem que estar ao mesmo tempo no A e no B. Se eu tivesse um conjunto E, que é igual a, vamos supor, 7 e 2, e eu quero fazer o conjunto C intersecção com E, C intersecção com E. Bom, o que é que está nos dois aqui, tanto no C como no E? Bom, nesse caso, não tem nada, né? Não tem nada que esteja no C e no E ao mesmo tempo. Então, a intersecção entre os dois vai ser um conjunto vazio. E a próxima operação é a diferença entre dois conjuntos. A diferença. A diferença. Que a gente escreve com o símbolo de menos. Bom, a diferença entre dois conjuntos é literalmente eu pegar um conjunto e tirar fora dele tudo que está em um outro conjunto. Então, por exemplo, se eu tenho, vamos pegar esses dois conjuntos aqui em cima. Eu quero fazer o conjunto C menos o conjunto D. Não tem nada a ver com a subtração matemática, né? 2 menos 1 é igual a 1. Não é isso. É diferente. Então, eu quero fazer o C menos o D. Bom, a resposta vai ser tudo aquilo que está no C, mas que não está no D. Então, o que é que tem no C, mas que não tem no D? Bom, vai ser o 3 e o menos 1, né? 3 e o menos 1. Por quê? Porque o 9, o 18 e o menos 1 meio estão no D. Então, eu não posso escrever aqui na diferença. Vamos supor que eu tenho um conjunto J que é igual a 3, 2, 1, 9, 18, e o conjunto H, que é igual a 2, 1, 7, 20. E eu quero fazer o conjunto J menos o conjunto H. Bom, então vai ser tudo aquilo que está no J, mas eu não posso escrever aquilo que está no H.
Então, o que é que tem no J que não tem no H? Bom, o 3, o 9 e o 18. Então, é o 3, o 9 e o 18. Então, é tudo aquilo que está em um, mas que não está em outro, né? Eu não posso escrever o 1 e o 2, porque o 1 e o 2 existem aqui no H. Então, é como se o 2 e o 1 do H cancelassem o 2 e o 1 do J. Escrevendo de uma forma mais formal, eu posso dizer assim, se eu tenho o conjunto A menos o conjunto B, a resposta vai ser o conjunto de todos os x, tal que x pertence ao conjunto A, mas que x não pertence ao conjunto B. Né? Então, x tal que x pertence a A e x não pertence a B. Então, basicamente, é tudo aquilo que está no A, mas que não está no B, que não pertence ao B. Nós podemos representar isso num diagrama também. Eu vou apagar essa parte aqui da intersecção. Então, por exemplo, vamos representar essa parte do J menos H. Então, eu tenho aqui o conjunto J. Vou pegar uma outra cor. O conjunto J, ele tem o 3, o 9, o 18, o 2 e o 1. E o conjunto G, aliás, o conjunto H, né? O conjunto H, ele tem o 2, o 1, o 7 e o 20. O 7 e o 20. E aqui dentro o 2 e o 1. Bom, o que é, então, J menos o H? Bom, J menos o H vai ser toda a parte que está no J, mas que não está no H. Então, vai ser essa parte aqui, né? Vai ser o 3, o 9 e o 18. O 2 e o 1 eu deixo de fora porque eles fazem parte do H. Então, é literalmente uma diferença, né? Eu basicamente pinto aquilo que está no J, mas eu tiro tudo aquilo que está no H. Bom, por esse vídeo era isso. Espero que você tenha entendido essa parte das operações e até o próximo.